Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes da Taxus Contabilidade e nesse vídeo de hoje eu tenho aqui a missão de te explicar de uma maneira bem simples o que é essa malha fina da Receita Federal, que ela chama de 2 bilhões de reais de irregularidades, tá bom? Então essa malha fina, ela levou em consideração dois impostos que são aplicados sobre o lucro das empresas. E o enfoque dessa malha fina são em cima das empresas de lucro presumido. Ah, mas a minha empresa não é lucro presumido, por que eu vou assistir esse vídeo? Assista esse vídeo porque isso que está acontecendo com o lucro presumido vai acontecer também com outras modalidades de tributação, ok? Então entenda como é que a Receita Federal ela chegou a esses números. Ela pegou duas obrigações acessórias que nós entregamos. Uma delas é a DCTF, que aqui está, e outra delas é a DIPJ, que agora nós não entregamos mais, ela foi substituída pela ECF. O que acontece em relação a essas duas obrigações? Ambas informam para o fisco quais são os valores relativos ao IRPJ e à CSLL. Só que no caso da DCTF, nós informamos para o fisco se o valor está recolhido ou não. Então o que acontece? Quando a Receita Federal recebeu as DIPJs das empresas e descobriu que o valor que foi informado na DCTF não estava recolhido, ou foi informado, por exemplo, que estava recolhido quando na verdade não estava, ou foi informado, por exemplo, um valor de débito na DIPJ e um valor diferente na DCTF, ué, mas isso é possível? Sim, é possível. Por exemplo, uma empresa contábil pode simplesmente erroneamente dizer que o imposto do seu cliente está pago, quando na verdade o cliente não pagou o imposto. Então isso já gera ali um problema em relação à informação prestada. E isso pode sujeitar a empresa a uma multa de até 225% sobre esse valor incorreto. Nossa, mas que absurdo, isso é possível? É possível, mas muito pouco aplicável hoje. Até porque o próprio fisco, ao aplicar uma multa dessa, ele acaba tornando uma situação até mais difícil para a empresa. Vamos supor que ela esteja em débito. E ele aplica uma multa dessa, então a empresa não tem condições nem de pagar o valor principal, quanto menos de pagar uma multa nessas condições. Porém, é possível você ter uma multa mínima, que vai ser acima de 75% sobre o valor do que você informou erroneamente. Então, o que precisa ser visto nesse caso? Precisa ser feito a análise daquilo que foi entregue, baseado nas informações que a própria Receita Federal vai disponibilizar lá dentro do ECAC, para que você venha descobrir o que está errado. Ou está errado, por exemplo, a informação da DCTF, ou está errado a informação da DIPJ, ou você informou, como eu já disse, que pagou o imposto quando na verdade não pagou, então consequentemente você tem esse débito lá na Receita Federal, e esse débito, para que você não tenha problema, precisaria ser parcelado no mínimo, ou ser pago à vista. Se você já tem o débito, provavelmente também não vai ter condições de pagar o débito à vista, então o certo seria fazer um parcelamento desse débito. Então a questão é, esse cruzamento de informações que a Receita Federal está usando nesse caso aqui, nos serve de parâmetro para entendermos que muitos outros cruzamentos de informações ocorrerão daqui para frente. Gente, não se engane com relação ao fisco. As informações estão disponíveis nas diferentes obrigações acessórias que nós entregamos a ele. Então, aqui ele cruzou somente duas obrigações, a DIPJ e a DCTF, mas ele pode cruzar muitas outras obrigações, pode cruzar as informações contábeis, pode cruzar outras informações que são prestadas, e na verdade, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter muitas outras malhas finas dessa que poderão colocar a nossa empresa em problemas com o fisco. Então, o que isso mostra para você? Primeiramente, se você for notificado pela Receita Federal, prontamente vai ver o que aconteceu. Entra lá no ECAC e veja o que aconteceu. Segundo, se você não foi notificado, entra também no ECAC e vê se não tem nenhum problema lá. Analisa como é que está a sua situação de débitos. Analisa se você está tudo certinho, se consta algum tipo de débito lá, se não tem nenhum tipo de problema que possa prejudicar ali a sua questão tributária. Terceiro, se você, por exemplo, estiver em débito com o RPJ, tudo bem, isso faz parte de grande parte dos problemas das empresas hoje. Só que você não pode deixar de entender que existem alguns desdobramentos baseados nesses débitos aqui que podem prejudicar outras coisas. Por exemplo, se você não pagou esse imposto, você não pode fazer uma distribuição de lucros com isenção de IR. Consequentemente, todo o valor que você recebeu mensalmente teria que ser tributado também ao INSS e também ao imposto de renda retido na fonte. Consequentemente, ficaria para você muitas vezes muito mais caro do que propriamente o próprio débito.
Vamos pegar o caso de um prestador de serviço. Se ele, por exemplo, tem um faturamento de 20 mil por mês, e ele distribui praticamente todo o seu lucro, ao ter que tributar o INSS e o Imposto de Renda Retido na Fonte, ele já teria ali mais de 50% de carga tributária, porque é 27 mil por cento do Imposto de Renda Retido na Fonte, né, que é o Imposto de Renda da pessoa física, e mais o INSS, que é 31%, que é 20% para a Receita Federal e mais 11% que vai para a utilização dele como sendo contribuinte do INSS. Então, soma isso quanto é que dá? Dá mais de 50%. Então, esse 50% dá mais do que o próprio tributo, que seria, por exemplo, tanto do IRPJ como a CCL, como outros tributos também. Então, a grande verdade é que, se você não tomar cuidado, você vai ter muito mais problemas por ter um débito tributário do que você não teria se você mantivesse sua situação regular. Outra coisa também, se você não é do lucro presumido, não vai achar que você está tranquilo, porque a Receita Federal não vai se preocupar comigo que sou simples nacional, ou eu que sou MEI. Não pense dessa forma, porque isso aqui é apenas uma das ações que a Receita está promovendo. E diversas outras ações vão acontecer na decorrência do tempo. A Receita Federal tem 5 anos para te cobrar. Ela está cobrando aqui 2013. Ou seja, ela já está próxima ali do ano em questão. A grande verdade é que hoje a tecnologia dela permite cobrar logo em seguida que o débito é informado. Para você ter uma ideia, no momento que nós entregamos uma obrigação acessória dessa aqui, o débito ele pode ser baixado ou pode ser inserido na conta fiscal ali do contribuinte já no mesmo dia. Por quê? Porque é praticamente automático, você entrega a obrigação, já cai no sistema da Receita, o débito não está recolhido, já processa isso como débito e já consta lá na conta fiscal. Ou a verdade também acontece, às vezes acontece, você precisa baixar um débito, de repente foi informado errado na DCTF, você vai lá, corrige a DCTF e o débito é baixado automaticamente. A grande verdade é que nós não temos mais tempo, então precisamos tomar muito cuidado se você quer ter regularidade fiscal. Então, essa aqui é a ação que nós estamos vivendo nesse momento e que você possa entender que essa ação ela vai servir de exemplo para outras ações que as empresas vão sofrer perante o fisco. Sai da gente, conte conosco, um grande abraço e até a próxima.